Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É muito bom contar com a sua companhia mais uma vez. Hoje você vai aprender mais sobre Maria Pia de Savoia, uma princesa italiana, esposa do rei Dom Luís I e rainha consorte de Portugal e Algarves de 1862 até 1889. Uma viagem rápida pela vida de uma rainha que conquistou e perdeu os seus súditos, e a quem a vida tirou tudo. Maria Pia é conhecida tanto por sua extravagância quanto por sua caridade. História excelente que vou te contar daqui a pouquinho, depois de te pedir sua colaboração com o canal. Não deixe de contribuir. Se puder, se torne membro. Você também nos ajuda muito e tem conteúdo exclusivo para você. Agora vem comigo para mais uma história. Maria Pia nasceu em Turim no dia 16 de outubro de 1847. Era a segunda filha do rei Vítor Emanuel II da Sardenha, que em 1861 tornou-se o primeiro rei da Itália, e da arquiduquesa austríaca Adelaide. Seus pais eram primos irmãos. No dia do seu batismo, o Papa Pio IX, seu padrinho, concedeu-lhe a Rosa de Ouro. Teve 7 irmãos, entre os quais o rei Humberto I da Itália e o rei Amadeu I da Espanha. Recebeu uma educação semelhante à das outras princesas europeias, tendo aprendido gramática, geografia, história, desenho e educação musical. Era uma aluna razoável, não se aplicava muito aos estudos, tinha jeito para o desenho e para a música, mas tinha dificuldade em aprender línguas estrangeiras. Quando Dom Pedro V de Portugal faleceu sem descendência, sucedeu-lhe ao trono o irmão, o infante Dom Luís de Bragança. Dom Luís, com 23 anos, viu-se obrigado a abandonar a carreira na marinha para se dedicar aos assuntos do reino. Luís era um homem culto e de educação esmerada como todos os seus irmãos, de grande sensibilidade artística, pintava, compunha, tocava violoncelo e piano. Poliglota, falava corretamente algumas línguas europeias e chegou a fazer traduções das obras de William Shakespeare. Não tendo o novo rei herdeiros, houve alguma urgência no seu casamento com uma princesa da Europa, tendo a escolha recaído sobre Maria Pia. Dona Maria Pia casou-se com o rei Dom Luís I de Portugal por procuração, na capela do Palácio Real de Turim, em 27 de setembro de 1862. Ela tinha 14 anos. Antes de partir para Portugal, Dona Maria Pia entregou ao prefeito de Turim 20.000 francos para que fosse distribuído para os pobres e pediu ao seu pai, Vítor Emanuel II, para decretar uma anistia para todos os presos políticos. Ele a atendeu. Ao chegar em seu novo país, dirigiu-se para a igreja de São Domingos, onde se procedeu à cerimônia de ratificação do casamento. Em comemoração, realizaram-se festas durante 3 dias, havendo brilhantes iluminações tanto nos edifícios públicos como em muitas casas particulares. Filha do primeiro rei da Itália unificada, Maria Pia chegou a Portugal para casar com o rei Dom Luís I, mas, sobretudo, devido ao seu temperamento forte, tornou-se uma figura muito marcante na sociedade portuguesa. Dona Maria se sentia eufórica, não só pela forma como havia sido recebida, mas especialmente porque estava apaixonada pelo marido e ele por ela. Os primeiros tempos de casamento foram um sonho para a jovem rainha. Rainha, aos 15 anos, Dona Maria Pia cumpriu rapidamente o seu principal papel, assegurando a sucessão do trono com o nascimento do príncipe real Dom Carlos de Bragança
em 28 de setembro de 1863 e do infante Dom Afonso de Bragança em 31 de julho de 1865, titulado como Duque do Porto. Foi uma mãe extremosa dos seus filhos e rainha atenta aos mais necessitados. Como mãe muito cuidadosa, em certo momento da infância dos filhos, Dona Maria salvou-os de morrerem afogados, arriscando para isso a sua própria vida. Como muitas vezes aconteceu ao longo da história da monarquia, o rei acabou por se desinteressar pela esposa, direcionando a sua atenção para outras damas da corte. Esse fato partiu o coração da rainha, que via o seu sonho de casamento feliz chegar ao fim. Criada num ambiente cultural eclético, Dona Maria Pia tentou implementar essas características em Portugal. A monarca, desiludida com a vida de casada, aplicou toda a sua mágoa na renovação do Palácio da Ajuda, levando conforto para a família real, ao mesmo tempo que o transformava num lugar luxuoso, pronto para receber os mais ilustres convidados, fossem nacionais ou internacionais. Ao mesmo tempo, começava a sentir-se uma forte agitação social, pois o povo passava fome. Durante o rigoroso inverno de 1876, no qual muitas famílias ficaram na miséria devido às grandes inundações que a chuva provocou, a rainha tomou a iniciativa de organizar uma comissão de angariação de donativos. Tanto a Câmara dos Deputados como a Câmara dos Pares exaltaram a iniciativa, e a Sociedade Francesa conferiu à rainha a Grande Medalha de Honra em 1877. Se por um lado tinha gostos requintados que custavam fortunas aos cofres do reino, por outro lado, era uma mulher solidária que várias vezes distribuiu dinheiro aos pobres. Em março de 1888, quando circulou em Lisboa a notícia do calamitoso incêndio do Teatro Baquete do Porto, Dona Maria Pia partiu imediatamente de comboio numa noite de temporal, vestida de luto. Benemérita e incansável, fundou inúmeros estabelecimentos de solidariedade social. A sensação que se tem é que a rainha encontrava nos pobres o perdão para os seus excessos. A monarca, se por um lado sabia a quantidade de dinheiro que gastava, por outro, justificava-o com a necessidade de a Casa Real manter o seu bom nome e imagem junto das monarquias europeias. Habituada aos luxos da corte de Turim, Dona Maria Pia era amante da alta costura e de festas como bailes de máscaras. Maria Pia ficou conhecida como o anjo da caridade e a mãe dos pobres por sua compaixão às causas sociais. Entretanto, proferiu uma famosa frase em resposta à crítica de um dos ministros, devido ao preço das suas extravagâncias. Abre aspas. Quem quer rainhas, paga-as. Fecha aspas. Ao gastar o dinheiro do reino, Dona Maria Pia vingava-se das traições do marido e da humilhação que essas lhe provocavam. E quando sentia o peso do seu comportamento, dedicava-se então a fazer caridade. Dona Maria manteve-se geralmente alheia aos assuntos políticos. Seu marido morreu depois de um longo sofrimento na cidadela de Cascais, a 19 de outubro de 1889, a poucos dias de completar 51 anos. Após a subida ao trono do seu filho, Dom Carlos I, Maria Pia cedeu o protagonismo à nora, a princesa Amélia de Orleans, continuando a residir oficialmente no Palácio da Ajuda. Na sequência do regicídio de 1908,
em que seu filho Dom Carlos I e seu neto, o herdeiro ao trono Dom Luís Filipe de Bragança, foram mortos, Dona Maria Pia foi abatida pelo desgosto, começando a dar sinais de demência mental. Durante o breve reinado do neto mais novo, Dom Manuel II, manteve-se praticamente retirada da vida pública e quase sempre acompanhada do segundo filho, Dom Afonso. A penúltima rainha de Portugal foi também uma mulher culta, voluntariosa, muito consciente do papel que lhe cabia. Era uma mulher afetiva e sensível, apesar da ideia, e que ficou para a história, de que foi uma mulher gastadora e caprichosa. O gosto pela moda e pela decoração, características muito italianas, eram marcas dominantes na sua personalidade. Dona Maria Pia foi regente do reino por 2 vezes. A primeira, em 1902, quando o rei Dom Carlos e a rainha senhora Dona Amélia foram visitar o rei da Espanha, e a segunda, em dezembro de 1904, indo os mesmos soberanos à Inglaterra, a convite do rei Eduardo VII. É grã-mestre da Ordem de Santa Isabel, Grã-Cruz de Nossa Senhora da Conceição, condecorada com a Ordem das Damas Nobres de Maria Luísa da Espanha, presidente e protetora de muitas corporações de beneficência do reino e especialmente da Associação das Creches. Pelo menos até o regicídio, a rainha e depois rainha-mãe nunca cessou de dar as suas opiniões e conselhos ao marido e depois ao filho. Podemos dizer que ela era uma mulher à frente do seu tempo e daquilo que se esperava de uma rainha consorte. Era uma mulher com personalidade ativa, dinâmica, que não se deixava ficar para trás e que não se apagava. Com a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, Dona Maria Pia seguiu para o exílio. Partiu para Piemonte, onde viria a falecer no ano seguinte, a 5 de julho de 1911, aos 63 anos, já em estado avançado de demência. Foi sepultada no Panteão Real dos Savoias, na Basílica de Superga, em Turim. Momentos antes de expirar, pediu que a voltassem no leito, na direção de Portugal, país onde permanecera durante 48 anos. É o único membro da família real exilada que não voltou para Portugal. Em 2015, foram iniciadas 2 petições públicas junto dos portugueses para a solicitação formal ao governo português da autorização de traslado da Itália para o Panteão Real da dinastia de Bragança, em Portugal, dos restos mortais da Rainha Maria Pia. E você, que conclusão tira da personalidade tão dualista de Dona Maria Pia e de suas ações, por muitas vezes tão contraditórias? Te aguardo para as conclusões do vídeo nos nossos comentários. Nos encontramos por lá. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Nos vemos em breve.